Bom dia, graça e paz para você, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos fazer a reflexão aqui no livro de 1 Reis, capítulo 3, no versículo 9. E nesta manhã também eu quero te informar que Governador Valadares está com 19 graus, céu nublado, 10% de possibilidade de chuva. São 9h07 nessa cidade linda e maravilhosa. E nós vamos compartilhar agora com a palavra do Senhor. Nós vamos aqui meditar nessa palavra, porque Deus traz a revelação para o meu, para o seu coração, uma lição muito importante da nossa atitude diante de Deus, do modo de nós se achegar a Deus, do modo de nós falar com Deus. É aí que nós vamos ter uma resposta segundo o coração e a vontade de Deus, né? Aqui tem um versículo que fala assim, versículo 5 antes do 9, 1 Reis capítulo 3, fala a respeito Salomão já tinha assumido o trono do pai e tinha casado com a filha de Faraó. Ainda não havia sido oferecidos sacrifícios no alto. Salomão então foi sacrificar o Senhor em Gibeon. Aí diz assim o versículo 5: em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Certamente Salomão, ele tinha aprendido com o pai a respeito de orar, a respeito de oferecer sacrifício. Acredito que Salomão, ele tinha já herdado isso do pai. Então ele foi oferecer sacrifício logo assim que assumiu o trono. Já tinha assumido o trono logo após. E ele foi apresentar sacrifício em Gibeon e Deus apareceu com ele. Deus apareceu para ele, porque já era promessa de Deus ele ser rei no lugar do pai. E aí Deus fala para ele. Ele apresenta, como já disse. E eu acredito, irmãos, que o nosso jeito, o nosso modo de se achegar a Deus conta muito. Aqui traz uma lição para nós e ela se refere a isso. Ela se refere ao nosso modo, ao nosso jeito de se achegar a Deus. Existe um versículo na Bíblia, existe um texto bíblico na Bíblia que fala assim: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clamar ao Senhor. Mas para clamar existe um jeito. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala assim: esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então existe uma possibilidade muito grande de nós se achegar a Deus de qualquer maneira e nós não sermos bem atendidos. Mas aqui ensina nós como se comportar diante do nosso Deus, para que nós possamos ser alcançados pelo Senhor diante daquilo que Ele tem para nós. Não que nós queremos ouvir da parte de Deus, mas o que Ele tem para falar. Então, quando Salomão chegou diante de Deus, que Deus falou com ele: fala o que quer, Aí o versículo 6 fala assim: respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi. Aí ele começa a contar para Deus. Ele começa a dialogar com Deus. Entenda você, meu amigo, minha amiga,
que existe um diálogo entre nós e Deus. Aqui, o versículo 6 está mostrando Salomão falando alguma parte do seu passado para Deus, como se Deus esquecesse de alguma coisa, mas não é isso. É porque ele estava lembrando da promessa que foi feita de Davi com ele. Então ele estava ali dialogando com Deus. Não que Deus havia esquecido de alguma coisa, não. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele não esquece de nada. Ele não esquece de nada. Mas existe um diálogo. Eu sempre digo, Deus, quando ele fala em Mateus 6,6, para nós entrar no nosso quarto, falar com ele que está em secreto, é porque ele quer um diálogo. Deus, ele quer um diálogo, ele é nosso Pai. E o Pai, ele quer um diálogo entre mim e ti. Por isso que eu sou contra. Eu sou contra essas pessoas que ficam repetindo oração dessas pessoas que ficam orando na internet. Vamos orar, oração da meia-noite, oração das 3 horas. E aí a pessoa fica repetindo. Eu sou contra isso. Sabe por que eu sou contra? Porque Deus, ele mostra na palavra que ele quer diálogo com você. Ele não quer você repetindo a oração do fulano, do Bertano ou do cicrano, não. Deus, ele quer o diálogo entre você e ele. Por quê? Porque se você repetir a oração do camarada lá, ou da mulher, ou da profeta, não sei quem, você vai repetir o que está no coração dele ou dela. E não vai falar aquilo que está no seu íntimo. Então, Deus, ele quer que você fale com ele aquilo que está no seu íntimo. É aquilo que está no seu íntimo que ele quer que fale. Senão, ele não falava em Mateus para você entrar no quarto e falar com ele em secreto. Senão, ele não mostrava aqui em 1 Reis capítulo 3 o diálogo entre Salomão e ele. Senão ele não falava lá em 2 Crônicas 7,14, esse povo que se chama pelo meu nome, para clamar. Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. É diálogo entre você e Deus. É isso que Deus quer, irmãos. Volto a repetir, por isso que eu sou contra quem fica aí repetindo a oração de outros aí por internet. Né? Faça como Salomão fez, irmão. Expressa o seu. Às vezes você não recebeu libertação até hoje da sua alma que está presa ao mundo espiritual, porque você fica repetindo o que o outro repete. Não, irmão. Fala, expressa aquilo do fundo da tua... O nosso Pai. Deixa eu te explicar. Eu estou achando que você não entende o que é pai, não. Estou achando que pai para você é uma pessoa qualquer, não é não. Pai para nós, ele é nosso amigo. Nós temos que ter ele como nosso amigo. Por isso que Deus chamou Abraão de amigo, porque Abraão dialogava com Deus. Entendeu? Então, Deus é seu pai e seu amigo. Ele não é somente seu pai, ele é seu amigo. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o profundo do sentimento do teu coração, da tua alma. Ele quer ouvir aquilo que expressa a sua alma, o choro da sua alma. Ele não quer ver você repetir o que o outro lá está falando, não. O outro só vai falar a palavra para te agradar, meu irmão. O outro lá só vai falar a palavra para te agradar, para te confortar e ganhar status na internet. Não, ora você. Salomão virou para Deus aqui e falou, primeiro ele lembrou a Deus sobre o pai dele, que ele estava seguindo, que o Davi seguia os mandamentos, os preceitos, e ele ia seguir. Mas aí ele fala aqui no versículo 6, fala assim, respondeu Salomão de grande benevolência, usaste meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão, em benevolência, e lhe desse um filho que se assentasse hoje no seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai,
não passo de uma criança. Essa palavra aqui, querido, falando não passo de uma criança, é gesto de simplicidade e humildade. Entendeu? Não que ele era uma criança, que me parece que a história fala que ele tinha uns 17 anos, não sei. Entendeu? Quanto a isso aí, eu não sei corretamente, não. Mas parece que era isso. E uma pessoa de 17 anos, do 8 anos acima, ele já tem entendimento, ele já tem conhecimento. Mas com respeito a essa frase, a essa palavra, me sinto, não passo de uma criança, não sei como me conduzir, é um gesto de simplicidade e humildade que ele estava se apresentando para o Senhor. Então isso aí é um gesto de oração, de modo que Deus, eu acredito, vou até falar aqui, eu acredito que quebranta o coração de Deus com respeito a isso aí. Entendeu? Você se apresentar com humildade, sinceridade de coração, simplicidade, né? Você se prostra diante do Senhor para falar, aleluia, com a sua alma, com o seu íntimo, com aquilo que verdadeiramente está te machucando lá dentro, com aquilo que está ferido, com aquilo que foi ferido, com aquilo que você passou, que te magoou, que te entristeceu, aquilo que você passou por alguém que te humilhou, te rebaixou. É isso que Deus quer ouvir, irmão. Deus quer ouvir isso aí. Não volta a repetir. Deus está me incomodando, eles voltam a repetir. Não fica repetindo a oração de ninguém, não. Faça você mesmo, né? Deus quer te ouvir. E aí, esse gesto de humildade, simplicidade de Salomão dizer que não passa de uma criança, aí ele falou para Deus: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar. Irmãos, a coisa que mais nós precisamos na nossa vida hoje em dia é isso aí, é ter um coração compreensivo. É o que nós precisamos. Salomão ia reinar diante de um povo e mexer com o ser humano, você sabe que não é fácil. O ser humano, um é, outro não é, um tem unção, outro não tem, um é mais alterado, outro é menos alterado, outro é disso, outro é daquilo. O ser humano, você tem que ter um coração compreensivo para você entender o ser humano, para você entender a situação do ser humano. Dá-me, Senhor, pois um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Então nós precisamos, o que me chama a atenção em todo esse texto bíblico, é essa parte aqui que Salomão pede para o Senhor discernimento, coração compreensivo e discernimento, para entender o bem e o mal. Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tem, eu tenho falado muito sobre isso, ele tem trabalhado de uma forma sagástica, traiçoeira, macabra, para detonar com a minha e com a sua vida. Às vezes, se nós não tiver discernimento entre o bem e o mal, nós vamos cair na cilada dele. Porque tem coisa que parece bem e não é bem. Tem coisa que parece e não é. Então, se nós tiver discernimento, por isso que Salomão pediu discernimento. Deixa eu ver se dá tempo para mim contar aqui a história dele mesmo que está lá na frente. Você vê que olha a revelação profunda do Pai. Que quando Salomão pediu isso aqui para o Senhor, um coração compreensivo e discernimento para discernir entre o bem e o mal, imediatamente Deus se quebrantou. Como diz no Salmo 12, Deus se levantou do trono dele para atender aquela humildade e simplicidade de Salomão. E dá para ele, aí Deus sim trabalhou em cima
daquilo que ele pediu, porque Deus sabia que aquilo que ele pediu era bom para ele, que ia ser um rei, né? E Deus vai trabalhar na sua vida, na minha vida, de acordo com aquilo que nós se expressar de dentro de nós para com ele. Ele vai ver que é o profundo do teu íntimo que está falando, e aí eu acredito que Deus vai analisar se aquilo que você está pedindo é bem para a tua vida ou não é bem para a tua vida. Se ele vê que é bem para a tua vida futura, presente, ele vai conceder para você e vai fazer uma transformação. Nós vemos aqui, irmãos, que há transformação de coração, porque Deus deu, a Bíblia fala que Deus deu para ele isso daqui, e Deus concedeu para ele isso daqui, não é? E às vezes nós somos deixados se levar. Quer ver? Eu vou contar aqui um pequeno testemunho aqui que eu vi no México, do México, não no México, do México, lá em Texas. Eu estava em Houston. Eu estava na cidade de Houston uma certa época, não me lembro quando, se era 2000, 2001, 2003, não me lembro. E tinha um pastor que estava visitando lá a igreja lá, e ele foi contar um testemunho. Ele contou que ele tinha uma igreja no México, é brasileiro esse pastor, que tinha 15 membros. E tinha um outro pastor lá, mexicano lá, que tinha a igreja dele, uma igrejinha pequena, tinha 12 membros. Então, o que esse pastor mexicano fez? Esse pastor mexicano chegou para esse pastor brasileiro e falou assim: bom, a igreja do Senhor na terra é somar. Você tem o seu grupo de 15, eu tenho o meu de 12. Nós vamos formar, vai dar uma igreja maior, mais ampla, e eu acredito que vai ser o melhor para nós trabalhar evangelizando aqui nesse lugar. Só que isso, o pastor brasileiro não teve discernimento, não orou a Deus primeiro, não pediu de Deus, para saber de Deus se aquilo era procedência do Senhor, não, ele pegou e uniu. Não demorou 90 dias, não tinha nem 15 nem 12, houve uma confusão na igreja e o povo saiu fora. Por falta de quê? Por falta de discernimento, de entender. E não é somente ter discernimento, é buscar de Deus a direção para saber se aquilo que você vai fazer é de Deus. Porque nem tudo que aparenta ser de Deus é de Deus. Nem tudo que aparenta ser de Deus é de Deus. Pela lógica humana você ia falar, tá certo, a igreja está unindo uma com a outra. É o pastor fulano com o pastor cicrano, está unindo. Só que as mentes são diferentes. Só que os pensamentos são diferentes. O pastor brasileiro não sabia o que passava no coração, nem na mente do pastor mexicano. E aí houve a contradição e acabou. Entendeu? Então a lição para nós aqui, a revelação de Deus é essa. Um coração compreensivo e um espírito de discernimento entre o bem e o mal, para nós viver bem nessa terra, irmãos. Para você viver bem com sua família, para você viver bem com a sociedade, para você viver bem no seu trabalho, para você viver bem com seus filhos, né? Em geral, nós precisamos da direção de Deus. E foi isso que Salomão, aqui no capítulo 3, ele pede essa direção de Deus. Deus dá essa direção para ele, aí Deus fala com ele, né? Deus fala com ele: porque você pediu isso daí, você não pediu a morte dos seus inimigos, a derrota dos seus inimigos, a destruição dos seus inimigos, eu vou te dar um coração, vou te dar muito além disso, vou te dar até riqueza. E aí Deus deu para ele riqueza, sabedoria, entendimento, um coração compreensivo. Deus deu para ele isso daí. Então isso mostra o quê, irmãos? Isso mostra que o nosso Deus, ele está pronto a nos atender
mediante aquilo que nós expressar e falar para Ele. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus soberano, é um Deus eterno, é um Deus compassivo. Ele não quer mal para você e nem para mim. Só que nós temos que pedir e expressar do fundo da nossa alma. Nós mesmos temos que pedir. Você tem que pedir. E aí ele deixa uma promessa que eu vou deixar aqui para finalizar agora. Nós estamos com 20 minutos. O versículo 14 diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Querido, olha que para prolongar dias com alegria, com prosperidade, com fidelidade, com compromisso, tem que prosseguir em guardar os mandamentos do Senhor. Aqui Deus fala para ele: se você guardar como Davi guardou, então eu vou prolongar seus dias na face da terra. Então eu estou encerrando aqui com esse texto bíblico. Então vamos guardar, vamos andar nos preceitos, nos mandamentos, nos caminhos do Senhor, para nós ter dias prolongados na face da terra, e Ele nos dá um coração compreensivo, um espírito de discernimento para nós entender esse mundo que nós vivemos com alegria e felicidade, sem confusão e sem problema. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nessa quarta-feira. Quarta-feira me parece que é 3 de julho. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, nesse momento nós te agradecemos pela reflexão da Tua palavra, pelo entendimento que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial para esse irmão, para essa irmã, para essa família, para todos que me ouvem na face da terra. Que o Senhor possa, Pai querido, trazer libertação, essa alma que está presa, cativa ao mundo espiritual. Que o Senhor possa libertar nesta manhã. Que toda obra de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que toda destruição nessa família, nesse lar, caia por terra. E que o Senhor possa entrar com providência, aleluia, nessa família, nesse lar, nesse hospital, nesse asilo, aonde tem um doente, um enfermo, um acamado, um prostrado. Pai querido, aonde tem um ali que está entubado, que o Senhor possa fazer o melhor, Pai querido, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, abençoa o nosso país, Pai. Tem misericórdia de nós. Entra com providência, Pai, joga por terra aquela espírito de macumbaria que tem dentro daquele congresso ali de dia e de noite, Pai. Desfaz aquela obra de feitiçaria, aquela magia negra, desfaz tudo aquilo que aqueles bruxos estão fazendo para destruir nosso país, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o país, Pai querido, nosso país é abençoado pelo Senhor. Nós abençoamos nosso país, Brasil, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo, um abraço do irmão pastor Leôncio Gama. Mais uma vez, tenha aí uma ótima quarta-feira.